Seja muito bem-vinda a mais um a mais um episódio do programa de interpretação de questões de matemática para quem quer medicina no Enem. Bom, nesse programa de interpretação de matemática, a gente fala sobre o assunto que é mais importante para que você tire mais que 801 pontos em matemática, para que assim você possa passar em medicina no Enem. Que assunto é esse que é o mais importante para que você consiga isso? É justamente a interpretação de questões. Bom, eu sou Marlos Menezes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está presente em todas as questões de matemática do Enem. Que assunto é esse? Raciocínio lógico. Mais especificamente, em vez de falar só de raciocínio lógico, eu vou entrar mais específico num assunto de raciocínio lógico, que é sequências. Sequências é um assunto que cai bastante no Enem, que é sobre raciocínio lógico, que você precisa saber para atingir mais de 800, para tirar mais de 801 pontos em matemática, para que você passe em medicina no Enem. Você tirando mais que 801 pontos em matemática, logicamente a sua nota vai contribuir, essa nota de matemática vai contribuir para que a sua média geral aumente, para puxar sua média geral toda para cima, e aí isso vai contribuir para que você passe em medicina no Enem. Mas vamos lá. O que se trata esse assunto? O que é raciocínio lógico? Aí eu vou pegar para você uma definição que eu vi lá no Google. Raciocínio lógico é uma organização, uma forma de você organizar ou estruturar os seus raciocínios, e isso vai permitir que você tome algumas conclusões ou tome algumas decisões de acordo com algumas determinadas normas. Essas normas que a gente está tratando aqui são justamente as normas da matemática. Você vai tomar essas decisões, essas conclusões dentro dos parâmetros, das regras da matemática. Isso é o raciocínio lógico matemático que você vai ter que utilizar em todas as questões de matemática do Enem. E você, pensando dessa forma, você conseguindo pensar, estruturar o seu pensamento de uma maneira lógica, utilizando esse seu raciocínio lógico que você vai construir ao longo de todo o seu estudo até a prova do Enem, isso vai te ajudar, com certeza, em todas as questões do Enem. Ou seja, estudar matemática vale muito mais do que só os 25% que ela ocupa em toda a prova objetiva do Enem. Como se não bastasse, 25% já é muita coisa. Muita coisa. É um quarto de toda a prova. É como se você tivesse uma pizza, dividisse ela em 4 pedaços e pegasse um pedaço. Isso corresponde à prova de matemática no que diz respeito a toda a matéria, a toda a prova objetiva do Enem. Só que mais do que isso, matemática ela influencia diretamente em química e física. Química e física são duas matérias que estão baseadas na matemática. Mas mais ainda que isso, você aprendendo a raciocinar logicamente, isso vai fazer com que você utilize esse raciocínio lógico em todas as questões do Enem. E só o fato de você também estar estudando a interpretação, interpretar questões de matemática, isso é algo que você também vai ter que utilizar em todas as questões do Enem. Então, o raciocínio lógico e a interpretação de questões são duas coisas que você vai poder utilizar em todas as questões. Então, matemática vale muito mais do que só os 25% lá que você marca objetivamente, né? Que está lá no cartão de respostas. Matemática vale muito. E o raciocínio lógico, ele contribui na sua vida como um todo. Então, raciocinar logicamente, ou seja, tomar uma série de pensamentos, ter uma série de pensamentos organizados para que você chegue a uma determinada conclusão. Agora, olha só, que tipo de questões ou qual é a forma que o Enem utiliza para cobrar raciocínio lógico de você? Não é simplesmente, essa questão é de raciocínio lógico. Quais são os tipos de questões de raciocínio lógico que ele pode cobrar, o Enem pode cobrar? Primeiro, ele pode cobrar raciocínio lógico por meio de associação de informações. Ou seja, ele te dá várias informações, você tem que associar essas informações para que você tome uma determinada conclusão, chegue a uma determinada conclusão ou tome uma decisão dentro do problema lá. Então, essa é a primeira forma, a associação de informações. Agora, ela pode utilizar também, pode cair uma questão de raciocínio lógico, onde é baseada em sequências de números, ou sequências de figuras, ou sequências de letras, e por aí vai, sequência de palavras, qualquer tipo de sequência que você vai encontrar. O que é uma sequência, né? Sequência, ela nada mais é do que um conjunto contábil, sequência numérica, né?
é um conjunto contável totalmente ordenado. Pode ser numérico ou não. Isso é uma sequência, tá bom? Uma outra forma que o Enem pode cobrar é orientação no plano, no espaço ou no tempo. Questões lógicas, onde ele só cobra isso, orientação no espaço, no plano, num plano que você tem, né? No espaço, que é já movimentos em 3 dimensões, ou então no tempo. Então, isso é uma outra forma. E também você pode ter cobranças de raciocínio, questões de raciocínio lógico, onde elas envolvem datas e calendários, e também planificação de sólidos. Olha só, planificação. Inclusive no Enem 2021 caiu planificação, quase todos os Enems caem questões de planificações de sólido ou projeções de objetos tridimensionais. Você tem um objeto sólido e projeta esse objeto num determinado plano. Então, olha só, isso são formas, algumas formas, podem ter até mais, de você cobrar, do Enem cobrar raciocínio lógico dentro da prova. E aí você pensa assim, raciocínio lógico, bota tudo dentro do mesmo saco. Não é bem assim. Cada uma dessas questões você tem que abordar de uma maneira diferente. Cada um desses tipos de questões, você tem que abordar de uma forma diferente. E a forma que você vai abordar cada uma dessas questões para acertar é muito importante para que você acerte a questão. E tudo isso são formas de você conseguir atingir. Você conseguindo fazer isso, isso vai contribuir significativamente para que você atinja 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Tá? Então, estudar raciocínio lógico é essencial para que você atinja 801 pontos na prova de matemática, porque é algo que você vai trabalhar em toda a prova do Enem. E você conseguindo atingir 801 pontos em matemática, logicamente, como eu já falei, isso vai contribuir para que você passe em medicina, porque matemática vai deixar de ser um empecilho e vai te ajudar a alavancar a sua média geral no Enem. Agora, olha só, como eu falei, nesse vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre sequências. Sequências. Eu quero pegar o assunto raciocínio lógico e tratar sobre sequências, que aquilo é um conjunto numérico onde você pode contar os elementos dele, e esses elementos ele é totalmente ordenável. Isso é uma sequência. Os elementos desse conjunto são totalmente ordenados, certo? Você tem uma sequência e até o final desse vídeo de hoje a gente vai fazer algumas questões do Enem para saber como o Enem cobra, como isso contribui significativamente para que você tire mais de 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem. Beleza, agora, por que como eu já falei a respeito da importância do raciocínio lógico para toda a prova de matemática, né? Todas as questões trazem isso para você. Agora, imagine só o que pode acontecer se você não se dedicar a aprender a raciocinar logicamente. O que você acha que vai acontecer? Logicamente, como eu falei para você, que o raciocínio lógico é utilizado para você resolver todas as questões de matemática do Enem. Caso você não utilize o raciocínio lógico, você não se dedique a aprender ou a melhorar a sua capacidade de raciocinar logicamente, é óbvio que você vai deixar inúmeros pontos na mesa. Inúmeros pontos na mesa. E eu quero dizer para você que, segundo o INEP, se você fizer uma pesquisa no INEP, foi numa prova, na verdade o INEP fez um levantamento, eu vi um levantamento de uma das provas do Enem, eu não sei agora qual foi o ano, mas, independentemente disso, esse levantamento, ele diz respeito a uma grande parte do espectro, desde do início do TRI, ele vai mais ou menos variar de acordo com o que eu vou te dizer aqui. O que acontece? Olha só, cerca de 1% das pessoas passam de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Por que é que isso acontece? Quando eu falo isso, eu digo que é difícil para você? Não, eu não digo que é difícil para você. Aliás, eu acredito que você pode conseguir ultrapassar 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem. Só que a questão, por que eu estou falando isso para você? Porque a maioria dessas pessoas, elas não conseguem ultrapassar 801, ou seja, 99% das pessoas não conseguem ultrapassar 800 pontos na prova de matemática porque estudam de uma maneira totalmente errada. Estudam de uma maneira arcaica, eu diria. São pessoas escravizadas pelo sistema de ensino tradicional. Então você tem que pensar fora da caixa. Uma das formas é dando ênfase ao raciocínio lógico.
Primeiro, eu já estou falando para você que o centro do seu preparo tem que ser a interpretação de questões. Você tem que ter a capacidade de interpretar questões. É isso que vai fazer a diferença na sua prova de matemática. Mas agora, além disso, eu estou falando que você tem que aprender a raciocinar logicamente. Isso vai te ajudar em toda a prova do Enem, não só em matemática, principalmente em matemática, mas em toda a prova do Enem. Então, olha só, você não quer deixar esses pontos na mesa. Você não quer deixar esses pontos na mesa. Esses pontos que você pode deixar na mesa, e por não estudar raciocínio lógico, por não aprender a raciocinar logicamente, pode ser pontos decisivos para que você ultrapasse 801 pontos na prova de matemática, para que você passe medicina no Enem. Então, não é isso que você quer, certo? Então, você tem que aprender a lidar com isso. Exatamente, você tem que aprender a dominar o raciocínio lógico, aprender a raciocinar logicamente para que você mude de patamar, para que você se diferencie dessa maioria das pessoas. E aí sim você consiga atingir mais do que 801 pontos na prova de matemática. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa muito interessante. O raciocinar logicamente, né, às vezes você pode ficar desestimulado, como já aconteceu comigo várias vezes, falar, pô, tudo isso que eu estou aprendendo eu só vou utilizar para fazer uma determinada prova, no seu caso, para fazer o Enem. Só que não, raciocínio lógico você utiliza na sua vida, no seu dia a dia. As pessoas que têm capacidade de raciocinar mais logicamente, elas têm capacidade de tomarem as melhores decisões, de concluírem as coisas com maior precisão, com maior eficiência. Então, não pense que isso que você vai estudar não vai valer a pena por você não utilizar isso na sua vida. Inclusive, eu ainda digo mais. Quando você passar em medicina e você estiver trabalhando como médico, olha só, você vai estar ali atendendo um determinado paciente que vai estar na tua frente e esse paciente vai ter um tempo limitado para te falar determinadas coisas. Então, é importante que você absorva aquelas informações, filtre as informações, consiga separar as informações relevantes das não relevantes e raciocine logicamente em cima daquelas informações relevantes para que você tome uma melhor decisão. Ou seja, o raciocínio lógico ele vai impactar diretamente também depois quando você for aprovado em medicina, depois que você terminar a faculdade de medicina. Durante a faculdade de medicina também você vai ter que tomar várias decisões durante as suas provas que você vai precisar de raciocínio lógico. Então, é importante que você entenda que o raciocínio lógico, ou seja, o tema desse vídeo aqui, e eu vou falar sobre uma parte bem pequena do raciocínio lógico, né, que é sobre sequências. O raciocínio lógico é fundamental para não só para que você tire mais do que 801 pontos na prova de matemática e passe em medicina, mas depois que você passar em medicina, também você vai continuar utilizando o raciocínio lógico para que você tome as melhores decisões. E, aliás, você só pode se beneficiar disso hoje mesmo. Hoje mesmo. Você já pode começar a se beneficiar disso. Porque a partir de agora, você dando mais ênfase ao raciocínio lógico, dando mais ênfase a como as coisas se comportam à sua volta, isso naturalmente vai fazer com que você pense melhor e tome melhores conclusões, certo? Tudo bem. Agora, tendo falado tudo isso, já tendo falado para você o que é o raciocínio lógico, já tendo falado para você o que é uma sequência, deixa eu falar para você como é que você pode melhorar a sua capacidade lógica, principalmente para a prova do Enem, para você chegar lá e utilizar toda essa sua capacidade lógica que você vai desenvolver para tirar mais do que 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina do Enem. Antes de eu falar propriamente de como você tem que fazer para melhorar isso, deixa eu falar como eu vejo que as pessoas mais erram isso, mais os alunos, mais as pessoas que querem medicina erram ao tentarem melhorar a sua capacidade lógica. O que acontece é o seguinte, ó. A maioria das pessoas que querem passar em medicina, elas ficam focadas no que mais cai. Então, olha só. Quais são as matérias que as pessoas dizem por aí que mais caem no Enem? Elas falam que cai demais razão e proporção, cai demais regra de 3, cai demais porcentagem. Então as pessoas elas querem começar por isso. Elas querem começar estudando pelo que mais cai. Mas só que olha só, essa não é a maneira correta de você começar a estudar. Isso aí, na verdade, faz com que as pessoas não levem em consideração a importância do raciocínio lógico. Porque só se você parar para pensar, essa não é a forma mais lógica de começar.
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A matemática, dentre todas as matérias do Enem, isso já inclui redação também, ela é a matéria onde há a maior interdependência entre as questões, entre os conteúdos. Interdependência entre os conteúdos. Como assim, Marlos? O que é isso, interdependência entre os conteúdos? É o seguinte, quando você estuda um conteúdo da matemática, naturalmente você está estudando um outro conteúdo também. Então, olha só, eu acabei de gravar um vídeo aqui no canal falando sobre números, né? Então, o que acontece? As pessoas dizem assim, razão e proporção cai mais, porcentagem cai bastante, também cai muito. Mas eu falei o seguinte, que a matéria que mais cai no Enem são números. Propriedades entre os números naturais. Naturais, eu quis dizer. Até porque, para você fazer uma soma entre números racionais, que são aqueles números que tem vírgula, né? Que tem... todos os números que você pode... Não é isso, né? Todos os números que são oriundos, ou seja, que eles têm a origem na divisão entre dois números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, sempre quando eu divido dois números naturais, contanto que o segundo número não seja o zero, eu encontro um número racional. Então, olha só. Mesmo você fazendo operações entre números racionais, que são números que têm vírgula, que você exprime ele com vírgula, e que tem uma sequência lógica depois da vírgula, digamos assim, tem uma repetição, melhor dizendo, depois da vírgula. Você, mesmo para fazer operações básicas com esses números, você vai precisar compreender as operações básicas entre números naturais. Então, o que mais cai na prova do Enem são operações entre números naturais, está em toda a questão. Então, como é que o cara me diz que vai começar por razão e proporção? Já está errado, logicamente está errado. Então, quando você mexe em números naturais, o que é interdependência? Você está estudando lá porcentagem, por exemplo. Ao estudar porcentagem, você está vendo operações entre números naturais, operações entre números decimais. Você está vendo operações entre frações, certo? Então, está tudo interligado. Ao estudar matemática financeira, você também vê operações entre números decimais, você vê logaritmo. Para entender matemática financeira, você precisa de logaritmo, você precisa de porcentagem. Então, está tudo interligado da matemática. Então, se está tudo interligado, você precisa de uma base sólida sobre o que é mais essencial, sobre o que vários conteúdos precisam daquele conteúdo mais essencial. Então, você tem que começar por números naturais, por sistemas de numeração. É por aí que você tem que começar a estudar matemática. E aí, olha só, logicamente você tem que começar a estruturar o seu raciocínio lógico por aí. E além disso, as pessoas costumam pegar raciocínio lógico e jogar tudo no mesmo saco. Elas não fazem diferenciações de diversos tipos de questões de raciocínio lógico. Essas questões de raciocínio lógico são questões consideradas mais fáceis na sua maioria e, por isso, elas valem mais pontos. Se você errar, você vai deixar ponto demais na mesa. Você não pode deixar isso. Você quer ultrapassar os 101 pontos de matemática para passar em medicina no Enem. Então, pare de negligenciar conteúdo. Você não pode negligenciar nenhum conteúdo. E raciocínio lógico é um deles. Então, passe a estudar com eficiência raciocínio lógico, tá? Então, beleza. E você só começa a estudar raciocínio lógico pelo primeiro tema da matemática. Se você organizar todo o conteúdo de matemática, você já, só em fazer isso, você começar pela questão mais básica, pela mais simples, você já vai estudando raciocínio lógico paulatinamente. Mas não é só isso, não basta só isso. Você tem que pegar as questões de raciocínio lógico e começar a compreendê-las. Para quê? Para que você consiga matar questões muito mais rápido. Quando você faz questões mais rápido, sobra tempo para as questões mais difíceis e também sobra tempo para outras matérias no Enem. Certo? Sobra mais tempo para matemática, para física, para química, para biologia. Por isso que você tem que conseguir matar as questões o mais rápido possível. E o raciocínio lógico, você compreender como funcionam as questões de raciocínio lógico e começar a fazê-las com eficiência, isso vai fazer com que você demore mais tempo em uma gama de questões, em várias questões, certo? Então, tudo isso é importante. Para quê? Para que você tire 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Então, olha só. Agora, o que eu quero fazer com você é te mostrar como que você lidar com as questões de raciocínio lógico, mais especificamente com essas questões de raciocínio lógico que envolvem sequências na prática.
como é que você faz isso, como é que a gente faz isso. Então, para isso, deixa eu colocar aqui já uma questãozinha aqui para a gente começar a fazer. Deixa eu ver aqui. Olha só essa questão aqui que eu vou colocar na tela. Ó. Olha só isso daqui. Essa questão caiu no Enem 2021. Como é que a gente faz questão? Olha só, a primeira coisa que você tem que se ligar para fazer qualquer questão do Enem é começar pelo comando dessa questão, principalmente nas questões de matemática, que eu estou dizendo aqui. Por que começar pelo comando? Porque quando você começa pelo comando, você já coloca já no seu cérebro o que a questão está te pedindo. Além disso, o comando é a parte mais importante da prova, da questão de matemática. Está lá no comando. Por quê? É o comando que está te pedindo. Você tem que ler com atenção. Então, antes de sair gastando energia na questão, leia o comando, sublinhe o comando, tudo o que é importante ali do comando, entenda exatamente o que a questão está te pedindo para que você tome as ações necessárias para resolver a questão. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Começando ali aqui o comando dessa questão, geralmente o comando está lá no final, né? É a última frase ou está no último parágrafo. Vamos ver aqui a última frase, ó. O que ele está me dizendo aqui? Olha aqui, ó. As 4 letras mais frequentes. Então, ele quer as letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são. Em ordem decrescente de frequência. O que é isso, ordem decrescente? Eu tenho que entender cada palavra que o comando está dizendo. Decrescente é do maior para o menor. Essa foi fácil, né? Então, ela quer as 4 letras mais frequentes. 4. Deixa eu circular o 4 aqui, que é o número. 4 letras mais frequentes. E aí, qual é o segundo passo que eu dou depois de eu ler o comando? O segundo passo que eu dou é associação. Eu associo esse comando a algum elemento gráfico que tem na minha questão, ou alguma fórmula, ou alguma figura. Então, olha só o que acontece. O que tem aqui? Tem um gráfico nessa questão. Tem um gráfico. Agora, olha só que interessante. Tem um gráfico e logo acima tem uma tabela. Então, tem que prestar atenção para isso, tá? Tem um gráfico e uma tabela. Vamos olhar os dois. Olha aqui que está me dizendo aqui esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, ele está me dando... Eu primeiro leio os eixos, ó. Frequência e aqui tem as letras. Ó, frequência e as letras. De acordo com o gráfico, quais são as 4 letras mais frequentes aqui que aparecem de acordo com esse gráfico? Ó, primeiro aqui é a letra A. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a letra A. Tá aqui, ó. Depois vem a letra E de elefante. Como é que eu sei que ela é mais frequente? Olha aqui, ó. É a barrinha mais alta. Como é que eu olho? Eu pego aqui embaixo tem a letra, eu subo e aqui tá lá, aqui me dá a frequência dela. O A tem 70 mil, né? 70 mil ocorrências. A letra E tem 65 mil ocorrências. Depois, qual é o mais alto depois desses? Olha aqui, ó. Quem é? Letra O. E depois da letra O vem a letra S, né? Então, eu já posso sair lá correndo e marcar a letra A. Não é isso? Não, não é isso. Porque a minha associação, eu associei primeiro ao gráfico, mas olha só que interessante, ó. Ele falou no comando da questão, presta atenção, do texto codificado. Tem um código nesse texto. E aí eu vou para a tabela. Olha o que a tabela me diz, ó. Original, tá aqui, e o codificado, aqui. Então, olha só. Agora eu vou ter que pegar a tabela para converter cada uma dessas letras para encontrar o código correto. Então, olha aqui que eu tenho, ó. Em ordem decrescente, do maior para o menor, eu encontrei A, E, O e S. Então, como é que vai ser isso daqui, ó? Cada uma dessas letras aqui, elas têm um código. Tem um sistema codificado. Então, tem que codificar elas. Ele quer um sistema codificado. O original, é isso que ele está me falando nessa tabela aqui, ó. Uma análise do texto da Guarani, que é composto por 491.631 letras. Está aqui, ó. Gerou o seguinte gráfico de frequências. Então, isso aqui é original. Agora, eu vou decodificar. Olha aqui, ó. O A corresponde ao D aqui no código. Olha aqui, ó. O A corresponde ao D. Então, eu venho aqui e boto D. Depois, o E
corresponde ao H. Aqui, ó. O E corresponde ao H. O O corresponde ao R. O O corresponde ao R. E, por último, o S corresponde... O S corresponde ao V. Então, a minha resposta aqui é DHRV. DHRV, essa sequência está exatamente na letra C de casa. Letra C de casa. E aí? Teve alguma dúvida disso? Tranquila essa questão, né? Mas eu tenho que ficar atento. Ou seja, eu tive que ir no comando, e ali no comando eu até demorei para sublinhar a palavra codificado, mas olha só que interessante. Eu tenho que entender que a associação, eu tenho que associar o comando a tudo o que eu vi, que já está de fácil acesso para mim na questão, que ali no caso é o gráfico e a tabela. Isso me faz ganhar tempo. Eu li ali, depois eu cheguei até a ler o que está em cima da tabela, só para ver o que ele me diria alguma coisa a respeito, mas não precisava. Se você quiser ganhar tempo, você poderia ir só no gráfico e na tabela. E ali na tabela está dizendo codificado já, então já é o suficiente para matar a questão, certo? Simples assim, tranquilo. Agora, olha só, fizemos essa primeira questãozinha aqui e tivemos uma ideia de como eu posso raciocinar, tá? Isso é um tipo de questão de raciocínio lógico, ele cria uma sequência ali. A sequência correta já dos termos codificados. Agora vamos para fazer uma outra questãozinha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui e colocar uma outra questãozinha aqui, ó. Vamos ver essa questão aqui que caiu na prova de 2021. Então vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. O que está me dizendo essa questão? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, direto para o comando, ó. A potência φ elevado a 7, escrita na forma A vezes φ mais B. A e B são são inteiros positivos. Ele me deu aqui. Olha só, aí eu chego e dou uma olhadinha aqui nessa questão. Eu tenho aqui, ó, φ elevado a 2, equivale a φ mais 1, φ elevado a 3, a 2φ mais 1, φ elevado a 4, a 3φ mais 2, φ elevado a 5, a 5φ mais 3, φ elevado a 6 é 8φ mais 5, e ele está querendo quanto é φ elevado a 7. Olha só, isso daqui é uma sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Se você não sabe como é uma sequência de Fibonacci, eu vou te explicar como fazer sem saber essa sequência de Fibonacci. Mas olha só, olha como é que seria simples aqui, ó. O que acontece nessa sequência? O valor de A, que é o que está multiplicando o φ, ele sempre vai ser a soma dos dois anteriores. Então, olha só, da onde surgiu, por exemplo, esse 3 aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui de verde, ó. Esse 3 aqui, ele foi esse 1 que está multiplicando aqui, mais o 2. Então, aqui, ó, 1 mais 2 é igual a 3. Esse 5 aqui vai ser quem? Vai ser a soma dos dois anteriores, ó. 3 mais 2. Então, aqui é 3 mais 2 igual a 5. Esse 8 aqui, esse 8 vai ser a soma de 5 mais 3. Então, olha aqui, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Então, quem vai ser o A aqui, ó? Que vai multiplicar o φ aqui? Quem vai ser o A? O cara que tiver aqui vai ser 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. E com isso você já marcaria a letra E. Molezinha, né? Vamos ver como é que saiu esse 8. Esse 8 aqui do final da letra E saiu da mesma forma. Esse 2 aqui, ó. Quem é esse 2 aqui? Esse 2 nada mais é do que 1 mais 1. 1 mais 1 igual a 2. Esse 3 aqui também saiu da soma dos anteriores, ó. 2 mais 1 é igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. Esse 5 aqui saiu da onde? Da soma dos anteriores. 3 mais 2 igual a 5. 3 mais 2 igual a 5. E aqui, então, esse númerozinho que está aqui, ele vai sair da onde? Ele vai ser 5 mais 3, que é igual a 8. 5 mais 3 igual a 8. Então, a minha resposta aqui seria letra E de elefante. Molezinha, né?
E se você não tivesse visto isso, se você não soubesse o que era essa sequência de Fibonacci, que aliás nem a questão falou lá em cima, como é que funciona isso? Como é que você faria isso? Olha só, você tem que pensar numa seguinte propriedade aqui, ó. Ele não quer, na questão, o φ elevado a 7. É isso que ele quer. Então você tem que entender o seguinte, olha só que interessante. Φ elevado a 7 é igual a φ elevado a 4 vezes φ elevado a 3. Propriedade da multiplicação entre potências de mesma base. O que é isso daqui, ó? Potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então isso daqui vai ser φ elevado a 4 mais 3. 4 mais 3 é 7, certo? Então quanto vai dar esse φ elevado a 7? Olha aqui, ó. Φ elevado a 7 vai ser igual a φ elevado a 4. Quanto é o φ elevado a 4? Ó? 3φ mais 2. E o φ elevado a 3? Então, vezes φ elevado a 3, que é 2φ. Opa, botei F. Não é 2F, não. É 2φ mais 1. Certo? Como é que eu resolvo isso daqui? Agora é a propriedade distributiva da multiplicação. Certo? Molezinha aqui? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Primeiro, 3φ vezes 3φ vezes 2φ. Não é isso? 3φ vezes 2φ. Isso daqui, então, vai ser igual a 6φ ao quadrado. 3φ vezes 2φ, 6φ ao quadrado. 3φ vezes 1 vai dar 3φ. Então, isso aqui mais 3φ. Beleza? O que eu estou fazendo aqui é essa multiplicação. Ó. Esse vezes esse e esse vezes esse daqui. Né? Cheguei aqui. Agora vamos para esse 2 aqui. Ó. Né? Vai ficar 2 vezes φ, 4φ ao quadrado. Não é isso? Então vamos lá. 2 vezes φ. Não, 4φ ao quadrado não, vai dar 4φ. Então mais 4φ. 4φ. Né? Mais 2. Mais 2. Ó, repare que eu fiz essa multiplicação aqui. Aqui eu posso juntar, né? Ó, isso aqui vai ser igual a 6φ ao quadrado, 6φ ao quadrado, mais 3φ mais 4φ dá 5φ, 5φ, mais 2. Só que quanto é o φ ao quadrado? Eu tenho, é φ mais 1. A própria questão me deu, ó, φ ao quadrado é φ mais 1. Então, olha só, isso daqui vai ser igual a 6 vezes φ mais 1 mais 5φ mais 2. Isso daqui tudo vai ser igual a distributiva aqui de novo, né? Vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Lembrando que para essa segunda parte eu apliquei a propriedade distributiva aqui com esse 2 aqui também. Né? Então aqui, ó, continuando, vai dar 6φ mais 6 mais 5φ mais 2. Isso tudo aqui vai ser igual, agora sim, a resposta. Ó. 6φ mais 5φ... Opa, deu alguma coisa de errado aqui, né? Aí... Ah, desculpe, eu errei aqui, ó. Olha a bobeira, ó. 4φ mais 3φ dá 7φ aqui, ó. 7φ aqui, ó. Então, cometi um erro bobo aqui. 7φ. E aqui, então, fica 7φ. Atenção para você não cometer esse erro na prova, hein, garoto? Que eu tô falando junto aqui, mas vamos lá. 7φ sem justificativa. Sem justificativa, guerreiro. Então, aqui fica 7φ, né? 7φ. Então, aqui, ó. 6φ mais 7φ. Agora sim, eu tenho 13φ. E 6 mais 2, 8. Essa é a minha resposta final, de acordo com o que eu tinha chegado ali antes. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Mesmo que você não soubesse o que é uma sequência de Fibonacci, você conseguiria chegar ao resultado dessa questão, lógico que com um pouco mais de trabalho, né? Bem mais trabalho aqui. Mas você treinando, até essa questão aqui de fazer essa distributiva, você treinando, você poderia fazer bem rapidamente essa questão. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que você tem que olhar para essa questão e tentar abstrair, tentar entender a sequência. Olha só,
Mesmo que você não soubesse essa lógica de Fibonacci, você poderia chegar sim a isso que eu cheguei aqui, ó. As questões do Enem, ó, os dois anteriores vai me dar tanto A quanto o B, a soma dos dois termos anteriores, tá? Então, você tem que aprender a compreender essas sequências lógicas, a entender qual é a lógica por trás da questão. E mesmo para você aplicar esse conceito aqui de multiplicação entre potências de mesma base, você também teria que ter algum raciocínio lógico por trás. Você teria que entender, ó, tem uma potência ali, será que eu não posso utilizar a propriedade da potenciação? Como é que você vai chegar a isso? Você vai chegar nesse nível se você começar a trabalhar desde lá a sua base com eficiência. Porque para você conseguir chegar nesse nível de raciocínio lógico, você já vai ter que saber pelo menos propriedades de potenciação, certo? Você vai ter que começar a entender como é que funcionam essas sequências para você conseguir chegar lá. Então, é isso. Galera, o que eu quero te dizer é o seguinte, vamos lá. Só resumindo tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Primeiro, eu falei da importância de você compreender o raciocínio lógico na sua prova de matemática. É de extrema relevância porque você vai encontrar raciocínio lógico em todas as questões de matemática. Esse é o primeiro ponto. E isso vai contribuir para que você melhore em física e química e em todas as questões do Enem. Porque você tendo uma capacidade de raciocinar logicamente, isso vai te ajudar em todas as questões. Então, só o fato de você estar se preparando para tirar mais do que 801 pontos na prova de matemática, para que você passe medicina no Enem, só o fato de você estar se concentrando para estudar matemática, isso vai te ajudar em toda a prova do Enem. Importante você saber isso. Então, olha só. Falei que também as questões de raciocínio lógico que caem em você, que caem na sua prova de matemática, elas não vão ser só de um tipo. Existem vários tipos de questões de raciocínio lógico. Questões de associação de informações, questões de planificação de sólidos, questões de projeção de figuras tridimensionais, questões de sequências, que foi o que a gente viu hoje, questões de palitos, pode cair também na sua prova. Ou seja, existem várias formas diferentes de eu cobrar questões de raciocínio lógico. Então você tem que encarar cada um tipo de questão de uma maneira diferente. Hoje a gente trabalhou com questões de sequências, então você tem que aprender a lidar com esse tipo de questão de sequência. E você não pode negligenciar as questões de raciocínio lógico, porque as questões que vão cair na sua prova, que trazem raciocínio lógico na raiz, elas valem muito ponto. Então você não pode se dar o luxo de negligenciar. Aliás, você não pode negligenciar nenhum conteúdo que já caiu no Enem. Não negligencie esses conteúdos. Tá? Alguns conteúdos o Enem cobra mais superficialmente do que outros. Então se adeque a isso, mas não negligencie. Porque negligenciar significa que você vai estar deixando pontos na mesa, é estudar de uma maneira errada e uma minoria dos alunos, 99% dos alunos não conseguem ultrapassar 801 pontos. Se você estudar da maneira correta, você vai se diferenciar e eu acredito que você vai conseguir tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida que você tenha a respeito disso, a respeito de como tirar 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem, você pode postar nos comentários, vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. E eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima live. Um grande abraço.